Olá, tudo bom? Hoje a gente vai conversar sobre os bicos artificiais, chupeta, mamadeira, copinhos com bico. Meu nome é Deise Ávila Silva, sou cirurgia dentista e eu vou te dar 10 motivos para não usá-los com seu filho. Criança que chupa bico tem maior risco de infecções, principalmente infecções respiratórias e diarreia. Isso porque a chupeta a todo momento cai no chão e é inviável manter uma esterilização rigorosa em casa, até porque nós não temos autoclave, não é mesmo? Então, simplesmente lavar na torneira ou dar uma passadinha na roupa não vai garantir a higienização, a limpeza desse objeto e, consequentemente, a criança vai ter mais contato com micro-organismos. O segundo motivo é que o uso dos bicos artificiais, chupeta, mamadeira, copos com bico, podem causar confusão de bicos e prejudicar enormemente a amamentação, a criança mamar no seio. Por quê? Quando a criança suga o bico artificial, ela usa principalmente o músculo orbicular da boca e o músculo bucinador. E quando a criança suga no seio materno, ela faz um avanço da mandíbula usando os músculos pterigoideu lateral, masseter, e assim a maneira de sugar o seio materno e o bico artificial é diferente. Quando a gente introduz o bico artificial, isso causa uma confusão na cabeça da criança. Fora isso, a gente tem que considerar que a mamadeira tem um fluxo muito rápido de leite. É muito mais fácil ser alimentado pela mamadeira do que pelo seio materno. Então, no momento que a gente estabelece o uso de algum bico, seja chupeta ou mamadeira, a gente está promovendo o desmame precoce da criança. Terceiro motivo, a limitação da demanda. A gente sabe que a criança precisa, até os 6 meses, ser alimentada em livre demanda no seio materno. No momento que a gente coloca o bico na boquinha dessa criança, é um momento que ela não estará no seio. Existe um período de 3 meses após o nascimento, os 3 primeiros meses de vida da criança, que é conhecido como esterogestação. E é fundamental que nesse período a criança tenha muito colo, muito aconchego e esteja sempre próxima ao peito da mãe. É um piercing de mamilo, como a gente costuma brincar, mas é necessário para o estabelecimento do vínculo e para o crescimento e desenvolvimento adequado dessa criança. O quarto motivo, então, é o silenciamento do bebê. Com o uso da chupeta, quando a criança choraminga, ela recebe a chupeta e, consequentemente, isso vai interferir no desenvolvimento da fala. Aqueles primeiros balbuceios que acontecem lá pelos 6, 8 meses não vão acontecer porque essa criança vai ficar silenciada. Então, a chupeta também interfere na fala do seu filho. É o risco de desmame precoce. Como eu expliquei, a maneira de succionar a chupeta ou bico, ou mamadeira, e a maneira de sugar o seio materno é diferente. E a criança vai optar pelo mais fácil, sendo que o mais fácil não é o mais saudável. Então a gente deve evitar que aconteça esse desmame precoce, considerando sempre que o desmame precoce é aquele que acontece antes dos 2 anos. Então qualquer criança que deixe de mamar no seio da mãe antes dos 2 anos está sofrendo um desmame precoce. Outra coisa que é importante relatar é que às vezes esse desmame não acontece imediatamente. Dei o bico hoje, daqui a 1 semana a criança para de mamar. Às vezes essa confusão demora alguns meses, mas sempre que a criança deixou de mamar no peito antes dos 2 anos, nós consideramos um desmame precoce. Também nós observamos que as crianças que usam os bicos artificiais ficam com problemas na fala. Isso porque, com o uso de bicos, acontece uma alteração nos ossos e dentes, além de uma alteração na função muscular. O posicionamento da língua fica alterado e, consequentemente,
o pronunciamento de alguns fonemas ficará prejudicado. Agora nós vamos falar na menor interação ambiental. A criança que é silenciada com a chupeta, ela não vai procurar outras maneiras de se acalmar. Então, ela fica menos criativa e com desenvolvimento intelectual, isso já aprovado por estudos científicos, atrasado. O nono motivo é que o uso dos bicos artificiais pode ocasionar a respiração bucal. E isso é muito prejudicial para o desenvolvimento da criança. Por quê? Com o uso do bico, como eu mostrei para vocês, existe uma alteração nos ossos, nos dentes, no posicionamento da língua, no desenvolvimento da maxila. A maxila é o assoalho do nariz. Consequentemente, o espaço para a respiração fica menor. A criança fica de boca aberta. O ar entra pela boca e isso vai interferir em todo o desenvolvimento da criança. O sono dela fica pior, às vezes a criança ronca ou tem bruxismo e, consequentemente, se ela não dorme bem, ela não vai aprender bem. Ela não vai ter o mesmo aproveitamento escolar. Ela pode ter hiperatividade ou ser uma criança mais letárgica, mais parada. Então você está vendo que um simples ato de colocar a chupeta na boca do seu filho pode trazer consequências para toda a vida dele. Será mesmo que vale a pena? 10º e último motivo. É um hábito de difícil remoção. Você já pensou que a criança não pediu para chupar bico? Ela não pediu para usar mamadeira. E nós não podemos simplesmente tirar da criança. É um hábito que ela adquiriu, que ela está acostumada, que serve para acalmá-la. Então não deve ser tirado abruptamente para que não haja substituição por outros hábitos. Por exemplo, chupar dedos, roer unhas, roer objetos, compulsão alimentar e até mais tardiamente o fumo. Você quer isso para o seu filho? Então, pense bem antes de usar os bicos artificiais para tranquilizar o seu bebê. É um período tão curto essa primeira infância. Colo, aconchego, embalo, cante para o seu filho. Vai funcionar muito melhor e com consequências muito positivas. Dê um like se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal e até breve!